Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Gostaria de ler com você o Salmo 133, para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Eu espero que você esteja bem. Espero que o seu coração esteja aberto para receber do Senhor nesse lugar. Amém, irmãos? Salmos 133. Eu amo esse salmo. Você encontrou? Vamos ler, diz assim o versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. É bom e agradável vivermos unidos. Nós que estamos aqui hoje, nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo e todos nós somos importantes nesse corpo e todos nós temos uma função nesse corpo. E a palavra do Senhor diz que é precioso, é bom quando nós estamos unidos, e nós estamos unidos nesse lugar, irmãos, nesse momento aqui. Talvez algumas partes desse corpo estejam faltando aqui, mas nós estamos aqui, representando o corpo de Cristo, do qual o cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esteja nesse lugar com o seu coração aberto para adorar ao Senhor, para agradecer a Ele por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito por nós. Diz aqui no Salmo que quando nós vivemos unidos, o Senhor Ele nos abençoa. E nós temos sido abençoados sim, porque nós temos vivido unidos uns com os outros, nos amando, nos aceitando da maneira que nós somos. E isso é agradável ao Senhor, irmãos. Amém? O meu desejo é sempre agradar ao Senhor. E eu espero que também esse seja o seu desejo, agradar ao Senhor. Não agradar a você mesmo, mas agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a conversar com o Senhor. Comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Pela salvação, você é salvo em Cristo Jesus. A alegria na salvação. Que o nosso coração nesse lugar possa estar sensível para aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Ó Deus, nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Toda honra a Jesus e toda glória nós damos a Ti. Grande é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Estrela da manhã. Nós te adoramos, Jesus, nesse lugar. Não há outro Senhor como Tu. Nós necessitamos do Senhor, assim como o ar que nós precisamos para viver. Nós necessitamos do Senhor para vivermos. Deus, eis aqui o nosso coração. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Nós nos entregamos totalmente a Ti, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos reuniu nesse lugar. Estabelece, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas e sobre a Tua igreja. Visita, Senhor, os nossos irmãos
que estão passando, Pai, por alguma dificuldade, enfermidades, Pai, visita, Senhor, com a cura, com a restauração. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos, fortalece aqueles que estão fracos. Ó Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de cada filho teu, Senhor. Vai ao encontro de cada filho teu, aquele que está desanimado, anima, traz alegria ao seu coração de novo. Aqueles que estão mortos espiritualmente, ressuscita, Senhor. Levanta desse leito. Que a fé de cada um de nós possa crescer, desenvolver em Ti, Jesus. Nós te agradecemos por estarmos aqui. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Eu e você. Amém. Amém, e amém. Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver. 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 E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Eu quero te ver. 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 Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo.
Aqui, Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, o Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, meu Deus, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível está aqui. O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma vidas, o Deus que quebra grilhões, o Deus que quebra correntes. Ele está aqui. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Não deixa, Senhor, a Tua igreja perder a fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nós cremos. Aquele que é e há de vir, o seu poder faz ressurgir.
Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia! Tudo é possível aquele que crê. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo é possível aquele que crê. Nós só precisamos crer. Você só precisa crer. Abra os seus olhos e veja. Você só precisa crer. Nós só precisamos crer. Se eu creio em Ti, Creio em Ti, Deus do sobrenatural. se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei que Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei que Tu restaurarás. E eu descanso, eu descanso Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso, Senhor
descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos declarar aleluia. Aleluia. Te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, só as vozes. Aleluia. Sim, sim, sim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, 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 glória a ti. Glória, glória, glória a ti. Glória a ti, Jesus. Yerebe cantar alabaso loro. Yerebe cantar alabaso loro. Ore em línguas nesse lugar. Yerebe cantar alabaso loro. Ore em línguas nesse lugar. Ore ao Senhor. O Senhor da seara está aqui. O Senhor da seara está aqui. Se você não ora em línguas, ore com as suas palavras ao Senhor, as palavras do seu coração. Mas que as palavras do seu coração sejam direcionadas para Ele, para o Senhor. Porque é dele que vem a nossa força. O nosso socorro é o Senhor. É o Senhor. Libere as línguas nesse lugar. Libere as línguas nesse lugar, Senhor. Libere, Senhor, as línguas nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá tocando em corações nessa noite, aquecendo corações, aquecendo corações, fazendo o nosso coração arder de novo, arder de novo, arder de novo, arder de novo. Aquece o nosso coração, Jesus. Aquece o nosso coração. Continue a orar ao Senhor. Continue a orar ao Senhor. Ore em línguas. Yerelebe cantar alabaso, lororo. Yerelebe cantar alabaso, yerelebe cantar alayas. Yerelebe cantar alabayaso. Ore em línguas. Libere a sua adoração a Ele, para Ele, tudo é para Ele.
sua glória nesse lugar. Algo acontecerá, movendo sobrenatural. Sentimos sua glória nesse lugar. Algo acontecerá, movendo sobrenatural. Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Nós cremos, Senhor, no teu manifestar. O grande eu sou, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Sim, Deus. O Deus Todo-Poderoso está aqui. O Deus Todo-Poderoso está aqui. E nós precisamos clamar. Nós precisamos buscar. Com todas as nossas forças, nós precisamos clamar. Nós precisamos chamar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Se adorarmos, Ele se manifestará. se clamarmos, Ele se manifestará. se buscarmos, Ele se manifestará. se adorarmos, Ele se manifestará. se clamarmos, Ele se manifestará. Se buscarmos, Ele se manifestará. Se adorarmos, Ele se manifestará. Se clamarmos, Ele se manifestará. Se buscarmos, Ele se manifestará. Se adorarmos, Ele se manifestará. Se clamarmos, Ele se manifestará. Se chamarmos, Ele se manifestará.
Yahvé, Rafa, Elohim, El Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia! Ele se manifestará nesse espírito de adoração. Venha devolver o seu dízimo ao Senhor, a sua oferta a Ele, com o seu coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Encha o seu coração de gratidão. Você pode devolver ao Senhor nessa noite, com alegria, com alegria, com alegria ao Senhor. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, Jesus. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, Jesus. Você pode estender sua mão para cá para nós orarmos. Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Se temos o que ofertar ao Senhor, é por Tua fidelidade, é por Teu cuidado e provisão sobre nossas vidas. E eu oro para que o Senhor alcance cada filho Teu, que lançou a semente no Seu reino, que o Senhor o multiplique e o faça prosperar em todos os seus caminhos. Que o Senhor seja a rocha eterna da vida deles, e que toda semente possa ser multiplicada a 30, 60 e a 100 por um. Eu creio na Tua bondade e nós oramos abençoando o Teu povo, no nome santo e poderoso de Jesus. E você diz, amém, amém, aplauda ao Senhor, glória a Deus. O Senhor é bom. Convido você a sentar um pouquinho. Nós queremos fazer um momento especial nessa noite. Nós queremos entregar o certificado da turma que formou semana passada, do curso Começando Sua Nova Vida. Amém, irmãos? E nós queremos entregar o certificado dos irmãos. Eu sei que estou devendo alguns certificados para algumas turmas, mas creia no Senhor que Ele há de nos dar condições de resolver isso. Aleluia! Quero chamar para cá a professora Paula Ferreira. Pega aqui, meu bem, por favor. A teacher dessa turma, que encarou o desafio de compartilhar. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Gratidão no nosso coração por sua vida, viu, filha? Deus abençoe ainda mais, compartilhando o seu conhecimento, da sua intimidade com os irmãos da turma do Começando a Sua Nova Vida. E nós queremos aproveitar para entregar aos irmãos. Aleluia. Quero convidar para cá nossa querida irmã Silvia Letícia Braga de Souza,
para receber o seu certificado das mãos de sua professora. Vai já tirar foto, aguenta aí. O fotógrafo está tentando levantar ali da cadeira. Glória a Deus. Maravilha. Fica aí, irmã, por favor. Ainda não vá não. Respira aí um pouquinho. Quero convidar também nosso irmão Abel Leal da Costa para receber o seu certificado, no começando a sua nova vida. Para cá, Letícia. Quero convidar também nossa irmã Amanda Silva Costa para receber o seu certificado do começando a sua nova vida. A turma foi acontecer em um local diferente, como nossas salas estão interditadas. Eles fizeram as aulas ali no espaço entre o auditório e o CRAS, nos cederam, a prefeitura nos cedeu diante da pessoa da primeira-dama, e eles estudaram lá. Tinham que carregar a cadeira para ir e para voltar. Quero também convidar nosso irmão Celso Vitor Braga de Souza para receber o seu certificado. Pronto. Não vi aqui. Daniel Caxias não veio? Muito bem. Pois ele recebe o certificado dele. Não esqueça de levar, tá bom? Viu? Quero convidar também nossa irmã Júlia Ribeiro Martins para receber o seu certificado. E também nossa querida irmã Sâmia Evelyn da Silva Vasconcelos para receber o seu certificado do começando a sua nova vida. Certo, Jonas? Certo. Tire uma da turma toda, por favor. Professora, fique lá próximo. Vai caber todo mundo daqui na foto? Glória a Deus. Podem descer. Aleluia. Professora, entregue ele para a mãe do Daniel, por favor. Tá bom? Muito bem. Turma do CCC está firme e forte aí. Nosso professor Ramon Teixeira. Aleluia. Toda segunda-feira tem aula do curso de crescimento cristão. E essa semana que concluímos a nossa semana de oração, nessa semana que entra, nós temos nosso culto da família na quinta-feira, tá bom? E sábado nós temos o jantar de casais em comemoração ao Dia dos Namorados. Estamos organizando o jantar, Somos Um, é o tema do jantar. Vai ser um momento precioso para a vida dos casais que estiverem lá. Temos 30 casais inscritos e faltou um bocado. Mas Deus é bom, diga Deus é bom. Deus é bom demais, irmão. Deus é maravilhoso.
Temos 30 casais inscritos para essa noite. Vai ser um tempo abençoador para a glória de Deus. Aleluia. E próximo domingo, nosso culto de missões. Próximo domingo, dia 18, culto de missões aqui nessa casa, se assim o Senhor nos permitiu. Amém? Primeira encomenda ainda está aberta da camisa, tá? Se você quiser fazer a sua encomenda da conferência Transformados, o primeiro lote ainda não saiu, tá bom? Ainda estão juntando os nomes aí de irmãos para poder fazer o primeiro pedido. Você pode entrar em contato com o Jonas ou a Thaís e encomendar a sua. Opções tem várias, né? Várias cores, dos mais conservadores, preto e branco, para os mais ousados, né? Tem todos os gostos, para a glória de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Já são 19 horas. Eu quero compartilhar um texto de uma marca dos redimidos. Não sei se vai aparecer mais marcas, mas essa é benção demais. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos capítulo 16. Eu creio que é de fundamental importância nós ouvirmos sobre fé. Por isso cantamos hoje 2 canções que falam de fé. E eu queria compartilhar dessa marca, fé. Dê um sorriso para o seu irmão, enquanto você abre a Bíblia, e diga para ele: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Aleluia. Muito bem. Marcos capítulo 16 e o versículo 16. Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Repita comigo: a fé me fará ser salvo, e a falta dela me condenará. Podemos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, e bendito seja sempre o Senhor nas nossas vidas. E eu oro para que a tua palavra alcance o nosso coração, a nossa mente, e que o nosso espírito seja avivado pelo teu Espírito que habita em nós. A Bíblia nos diz que o teu Espírito testifica ao nosso espírito, e eu oro para que isso aconteça com essa palavra, que essa mensagem alcance o nosso espírito de uma forma que nos fará levantar como homens e mulheres cheios de fé, e experimentarão daqui para frente milagres e maravilhas para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, crendo, e eu faço essa oração em o nome de Jesus. Se você diz amém. Irmãos, a fé, ela é uma marca para os redimidos, pelo simples fato de não tem como alguém ser redimido sem fé. É impossível alguém ser redimido pelo Senhor sem que ele tenha fé. É impossível isso acontecer. Quando nós olhamos os evangelhos, nós percebemos que muitas pessoas foram tocadas por Jesus, tocadas por seu milagre, tocadas por seus sinais, por causa da fé que tinham. Também, da mesma forma, pessoas deixaram de experimentar mudanças e transformações por falta dela. Amém, irmãos? E eu quero convidar você a abrir mais um texto, por favor. Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 10, e o versículo 43 somente. Atos 10, 43. É o texto a qual o apóstolo Pedro está na casa de Cornélios. Pedro está pregando a essa família. E no versículo 43 ele diz algo em sua pregação que eu queria deixar ainda na nossa introdução. Aleluia. Atos 10, 43, Pedro diz: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Aleluia. Quem crer nele recebe o que, irmãos? Remissão de pecado.
Então, é impossível que um homem redimido não tenha fé. Porém, nós conhecemos que Jesus, quando fala de fé, ele compara a nossa fé a um grão, a uma semente. Amém? Isso nos mostra não o tamanho da nossa fé, mas Jesus quer nos ensinar que ela precisa sempre estar em desenvolvimento, crescendo, amadurecendo, para que os frutos apareçam. Amém? Não é que ele é deste tamanho ou deste tamanho, não é essa a questão. A questão é se a nossa fé continua sempre no processo de desenvolver. Porque quanto mais nós desenvolvermos nossa fé, mais os milagres, os frutos, os sinais hão de acontecer na nossa vida. Aleluia? Do contrário, também é verdadeiro. Quando nossa fé vai esmurecendo, esfriando, diminuindo, a nossa transformação diminui, a nossa mudança diminui, os milagres, os sinais de Cristo em nossa vida vão cada vez mais diminuindo. E a gente chega a ver homens e mulheres com muito tempo de fé, que não fizeram com que ela desenvolvesse, são os mais incrédulos dentro da igreja. Que não acreditam mais na mudança, não acreditam mais na transformação, não acreditam mais no arrependimento, não acreditam mais no amor, não acreditam mais no perdão dentro da igreja. E isso é fruto de uma fé que não se desenvolveu, atrofiou, encolheu. Aleluia. E o homem redimido é alguém que nasce de novo, e este homem só nasce novamente pela fé. É impossível nascer de novo sem que haja fé. Amém, irmãos? Você está bem aqui? E esta fé, como eu falei, que precisa desenvolver, ela vai desenvolver algo em nós. Eu anotei uma frase, não sei se você gosta de anotar isso, quando Deus fala comigo, eu sempre anoto, às vezes no celular, às vezes onde der. Com o que eu tiver na mão eu anoto, para mim não esquecer. Porque a mesma fé que nos salva é a fé que vai nos levar a um processo de santificação. Eu vou repetir. A mesma fé que nos salva, ela vai nos conduzir a um processo de santificação. Amém, irmãos? Não tem como separar fé de santificação. É impossível. Todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que tem fé no nome do Filho de Deus, ele precisa estar em um processo de santificação. Amém? E eu convido você a abrir Atos capítulo 26, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo está pregando ao rei Agripa. Atos 26. Eu quero ler, Ramon, por favor, versículo 18, tá bom? Ele diz algo extraordinário. Aleluia. Atos 26, 18 diz: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Santificados pelo quê? Pela fé. Por que nós seremos santificados pela fé? Porque ela vai nos conduzir a um caminho. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, Ele está nos mostrando que a fé ela é uma caminhada, que precisa ser desenvolvida. Amém, irmãos? No primeiro momento a qual aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a qual o Espírito Santo vem e habita em nós, essa fé que nos leva à salvação, o segundo passo dela é nos conduzir a um caminho em que nós precisamos desenvolver a fé. E não sei se você prestou atenção nisso, mas o nosso desenvolvimento de fé cristã, ela sempre nos leva a abandono de pecado e uma vida de santidade. Sim ou não? Toda a caminhada de fé sempre vai nos levar a passos de santidade. Nos convertemos cheios de pecados, mazelas, vícios,
E o Espírito Santo vai nos moldando, arrancando as coisas velhas e colocando em nós coisas novas. E isso é o processo de santificação. E você perceba que, na medida em que você vai se santificando, milagres vão acontecendo, sim ou não? Milagres na sua vida e através da sua vida. Isso é a sua fé sendo desenvolvida mediante a santificação. Diga aleluia por isso. Só que, no meio da igreja, haverá aqueles que vão produzir a sua fé, passar pelo processo para que ela amadureça, e haverá aqueles irmãos que não vão fazer isso. Eu chamo de pessoas maduras na fé, e eu chamo de pessoas imaturas na fé. E sabe o que é mais extraordinário? Sempre vai ter as pessoas imaturas. Por mais que a gente deseje que a igreja cresça, que os irmãos amadureçam em fé, desenvolvendo, aprendendo, amadurecendo, sempre terá pessoas, o apóstolo Paulo usa a expressão débil, de deficiente na fé, de fraco. Sempre haverá no meio da igreja pessoas assim. E sabe o que nós precisamos fazer com estas pessoas? Sim ou não? Você sabe o que nós precisamos fazer com aqueles que ainda não têm a sua fé desenvolvida? Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 14. Não quero responder com as minhas palavras, mas com a palavra que gera vida eterna em nós. Romanos 14, verso 1. O apóstolo Paulo escreve: acolhei aos que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. O que é que nós precisamos fazer? Acolher. Não discutir, mas acolher aquele que é fraco, aquele que está fraco. Fraco no quê, pastor? Na fé. Na fé. Nós não podemos de maneira alguma, e eu digo nós, aqueles que estão amadurecendo, amém? Aqueles que estão desenvolvendo, de maneira alguma pode se colocar em uma posição de querer ser maior. Mas ele deve ser aquele que vai acolher para que aquele que está fraco seja fortalecido em sua fé. Você diz amém para isso? Por quê? Porque nós não estamos na igreja competindo com ninguém. Com ninguém, irmãos. Não há competição dentro da igreja, só na gincana. Acabou a gincana, acabou a competição. Porque na fé, irmãos, todos nós temos um alvo somente. O nosso alvo é Cristo Jesus. Todos nós corremos para o mesmo lugar. E a nossa corrida não é um contra o outro, porque há lugar para todos nós. Amém, irmãos? Ele foi preparar um lugar para cada um de nós, então não tem competição. A minha competição não é eu contra o Léo, a minha competição é eu contra mim mesmo. O quanto esta fé que eu tenho em Cristo Jesus está me levando a um processo de santidade dia após dia. Amém? E quando nessa caminhada eu me deparar com irmãos fracos na fé, o meu papel é acolher. Aleluia. Fica para trás, irmão. Não. O papel da igreja, dos cristãos maduros, que têm desenvolvido a sua fé, que sabe que no meio da igreja nós vamos encontrar irmãos fracos na fé. E às vezes até você mesmo, não, pastor, estou fraco. E nós não podemos de maneira alguma lançar esse irmão que está fraco fora. O nosso papel é acolher, trazer para perto, ajudar. Amém? Porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. E ele não diz por qualquer coisa, porque se um cair, o outro o levanta. Isso é ser igreja. O irmão está fraco na fé, eu acolho o irmão. Aleluia. Para que a fé do irmão volte a se desenvolver. Você diz amém para isso? Por quê, pastor? Porque sempre vai ter pessoas assim, irmãos.
Sempre haverá pessoas na igreja que são fracos na fé, por ser novos convertidos, por passarem por situações difíceis, por enfrentarem circunstâncias que, naquele momento, no meio do processo, em vez de crescer, retrocedeu. Nós sempre vamos encarar pessoas dessa forma dentro da igreja. Amém? E por isso nós não podemos julgá-los. Nós precisamos acolhê-los. Posso seguir com os irmãos? Amém? Os maduros na fé são aqueles que passaram pela prova. E a prova da nossa fé, ela tem duas características. Primeira, é o tempo. Aleluia? Porque se você entregar sua vida para Jesus, e preste atenção, que eu digo que o tempo é uma das nossas grandes provas. Você tem quantos anos de crente? Pensou? Lembrou aí do dia? Aquele momento especial, muito choro, baba e lágrima, arrependimento, contrição, quebrantamento, aleluia. Se você naquele dia fosse para o céu, irmão, tenho certeza que a sua fé era maior do que a de hoje. Porque tem gente que experimenta isso, irmãos, e é um gigante na fé. Disposto à mudança, disposto à transformação, disposto ao arrependimento, à humilhação. Ele quer mudar, ele quer transformação. Passa-se o tempo, anos e anos, o coração endurece, a fé esmurece. Porque o tempo é uma das provas daquele que é maduro na fé. Amém, irmãos? Maturidade na fé fala de homens e de mulheres que experimentam o processo de amadurecer. E tudo na nossa vida, lembre, a nossa fé é comparada como uma semente. Nós semeamos, alguns frutos dão em poucos meses, outros frutos em alguns anos. Outras árvores, para crescer e ser útil, meu irmão, leva décadas. Porém, todas passam pela prova do tempo. Todas. Amém? A segunda coisa que a nossa fé será provada é no meio das circunstâncias. Nesse crescimento, no tempo do processo e de prova da nossa fé, é onde nós realmente ou amadurecemos, crescemos, desenvolvemos, ou nós estagnamos e o pior estágio, nós retrocedemos. Só que a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Mas infelizmente, muitos retrocedem. Muitos. Não são poucos que retrocedem. Por vários motivos. E eu volto a lhe dizer, uns é por causa do tempo, se acomoda, não amadurece, não prossegue no caminho de santidade, porque a fé, ela vai nos conduzir a um caminho de santificação. E quando ele começa a se deparar com renúncia, quando ele começa a se deparar com humilhação, quando ele começa a se deparar com cruz, ele retrocede. Ele volta para trás. Ele diz, não, eu vou dar mais um tempo para me poder vencer isso. Por que não a decisão hoje? Por que nós adiamos decisões que mudariam a nossa vida hoje? Porque nós dizemos, não, amanhã eu largo. Não, amanhã eu paro de fazer isso. Não, amanhã eu mudo. E o amanhã nunca chega. Que o amanhã é que nem dieta, né? Não, amanhã eu começo a fazer dieta. E esse amanhã nunca chega, continua gordinho. Não, amanhã eu começo a fazer caminhada. O tênis de escola de mofo lá na caixa. E o amanhã nunca chega para caminhar. Porque decisões, irmãos, na nossa vida precisam ser tomadas hoje. Porque é o único dia que nós temos. O amanhã não nos pertence. Toda decisão que muda a nossa vida para uma caminhada de maturidade na fé, ela é tomada na hora. Hoje, agora. Senão, irmãos, nós perdemos a oportunidade de amadurecer. Amém? Posso seguir com os irmãos? E eu quero lhe dizer algo. Abra comigo Deuteronômio capítulo 9. Eu vou ler primeiro antes de lhe dizer isso. Porque o negócio é tenso. É tenso a coisa.
Deuteronômio capítulo 9. Ramon, do 21 ao 24, tá bom? Deuteronômio 9, versículo 21 ao 24. Leia comigo, por favor. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebelde fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não creste, e não obedeceste a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Levante sua vista, eu quero lhe dizer algo. A rebeldia, ela está ligada diretamente à falta de fé. O rebelde geralmente é aquele que perde a sua fé. Por quê, pastor? Porque quando Deus nos coloca num lugar de decisão, e a decisão era, a palavra era, suba, conquiste a terra. Eles não só deixaram de crer naquilo que Deus tinha dito para eles, como eles se rebelaram, desobedeceram o Senhor. E sempre está ligado, irmãos, a rebeldia, a falta de fé. Você está aqui? Pastor, quer dizer que quando eu deixo de crer naquilo que Deus falou, estou sendo rebelde? Está. Você está sendo rebelde. Porque rebeldia é toda desobediência à direção de Deus. É rebeldia. Você goste ou não, eu goste ou não, é rebeldia. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas você não experimenta porque você não toma uma decisão de fé. Você não dá um passo de fé. E você se torna um rebelde. Aleluia. Pastor, isso é sério? É muito sério. Porque muitas vezes nós somos rebeldes por falta de fé. Em vez de desenvolver a nossa fé, nós somos rebeldes. E você sabe o que é um rebelde? Meu filho, pastor, meu filho é um rebelde. Por que ele é rebelde? Por que você chama seu filho ou sua filha de rebelde? Porque ela faz o que ela quer. Simples. E se você faz o que você quer, você também é um rebelde diante do Pai. Alô? Ou rebeldia só serve para os outros, para você não? Os outros são rebeldes, você é só desobediente. Isso é falta de fé, irmãos. Porque se Deus, por sua infinita graça e bondade, dá uma direção para nós, e nós não caminhamos em fé, nós estamos sendo rebeldes. Posso seguir? Você está bem aí? Ficou meio desconfortável, pastor. Estou me lembrando de um monte de rebeldia aqui. Faz parte, eu também me lembrei de um monte de tarde. Me lembrei horrores de tarde. Meu Deus, quanta rebeldia contra o Senhor. Me misericórdia da minha vida. Por isso, precisamos guardar a nossa fé, irmãos. Se a falta dela nos leva à rebeldia, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa fé. Amém? Vire para o seu irmão com todo carinho e diga para ele, guarde a sua fé. O apóstolo Paulo diz que ele completou a carreira e guardou a fé. Por que a fé precisa ser guardada? Porque ela é como uma semente. A semente que põemos num vaso ou num cercado,
ou preparamos algo para poder colocar a semente, é um lugar onde nós guardamos aquilo que é mais precioso. Porque se nós protegemos bem a semente da fé no nosso coração, ela pode crescer, desenvolver e dar frutos. Amém, irmãos? A falta de proteção, do contrário, vai fazer com que tudo arranque. Minha esposa plantou um pé de rosas uma vez em casa. E ela esqueceu de colocar algumas coisas ao redor, uma pedra, uma telha, para me dizer que tinha um pé de rosa ali. E eu fui capinar o quintal. Por não ter nada guardando, eu fiz o que, irmãos? Meti a enxada. Quando ela caçou o pé de rosa, era tarde. Só senti a orelha esquentar. Tu arrancou meu pé de rosa. Eu não sabia. Estava bem aí. Aí eu disse, onde que eu não vi? Arranquei tudo. Porque a nossa fé ela precisa ser guardada. O apóstolo Paulo guardou a sua fé. Guardou a fé das provações, guardou a fé do tempo, porque ele permaneceu crendo no Senhor, mesmo com prisões, mesmo com naufrágios, mesmo com açoites, mesmo com espinho na carne, mesmo com tudo isso, ele guardou a sua fé. Amém, irmãos? E o que temos feito com a nossa fé? E perceba que toda aprovação, todo o processo de amadurecer a nossa fé, ele pode desenvolvê-la ou matá-la. Amém, irmão? Todas as vezes que somos provados, ou nós somos aprovados ou reprovados. Não tem meio termo. Ah, eu fiz a prova, mas eu não sei se eu passei, se não passei. Não. Se você é provado pelo Senhor, a sua fé é provada pela tribulação, pelo tempo, ou você foi aprovado, ou você foi reprovado. Ponto. Aleluia. E preste atenção, Lucas capítulo 22, o versículo 31 e 32. Jesus avisa Pedro que ele vai traí-lo. Pedro, tu vai me trair. Tu vai me negar. Pedro, o maluco doido, né? Não, senhor. Estou pronto para morrer. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus orou para que a fé de Pedro no meio da prova não desfalecesse. E quando a fé de Pedro não desfalecesse, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Qual era essa prova, irmãos? A prova de negar ou não Jesus. Foi por aquele momento. E o principal não é o fato de Pedro negar a Jesus. O principal aqui, eu quero que você entenda isso de forma extraordinária, irmãos. Porque o principal não foi Pedro negar a Jesus. O principal foi Pedro se arrepender por ter feito aquilo. Porque Judas traiu Jesus. Só que ele não se arrependeu. A fé salvadora, a fé que nos faz ter a remissão dos nossos pecados, em vez de crescer, morreu. Você está aqui? Você entendeu bem? Pedro pecou, irmãos. A questão foi que quando Jesus olhou para ele, depois do galo cantar, a contrição de Pedro não fez com que ele abandonasse tudo. Amém? Porque nós dizemos, pastor, não, eu pequei, não dá mais para mim. Vou para lá, vou me empurrar no mundo mesmo, porque eu não consigo vencer. Quantas vezes eu já ouvi isso de homens e de mulheres? Em vez de dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu quero permanecer lutando, aumenta a minha fé, Senhor, me fortalece para que eu possa lutar contra isso na minha carne. Não, a pessoa se entrega. Se lança ao pecado. Faz com que a sua provação leve a sua fé a desfalecer. E diga comigo, Jesus intercede para que eu e você não desfaleça no meio das provações. Você sabia que Jesus continua intercedendo por nós? Continua orando por nós. Porque seremos tentados, seremos muitas vezes difamados,
atribulados, porém não desamparados pelo Senhor. Amém, irmãos? E isso é para que a nossa fé não desfaleça. Aleluia! Precisamos orar uns pelos outros para que a nossa fé, aquele que está fraco, seja acolhido, para que a sua fé volte a se desenvolver no meio dos processos. Amém? Quais processos? Da tentação e do tempo. Aleluia? A nossa fé será provada pelo tempo e pela provação. São as duas maneiras em que a nossa fé ela será realmente instigada ou a crescer, ou se formos reprovados, a desfalecer. Por isso precisamos orar uns pelos outros, pois o nosso Senhor continua orando por nós. Diga aleluia por isso. E sabe o que é mais extraordinário? Que tudo aquilo que está aqui escrito é para que a nossa fé não desfaleça. Você acredita nisso? Você já leu os evangelhos e nem prestou atenção nesse detalhe. Põe aí, Ramon, por favor. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha só, como você já leu isso e não se recorda. João 20 e 30 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está dizendo que ele fez questão de registrar tudo. Foi para que nós lêssemos e a nossa fé crescesse. Os irmãos estão me entendendo? A gente lê milagres, curas que Jesus realizou e diz: meu Deus, por que isso não aconteceu comigo ainda? Por que eu não experimentei isso? É porque a sua fé precisa crescer, desenvolver, e eu lhe digo, isso vai acontecer com o tempo e com as provações que você passa. Amém? Só que toda vez que você passa por provação, você é reprovado. Toda vez que você é tentado, você cai. Como amadurecer? Se toda provação você é reprovado. Estamos juntos? Amém, irmãos? Porque todos nós seremos provados. Todos. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa do processo de amadurecer. Só que uns são maduros por serem aprovados. Outros ficam fracos por serem reprovados. E quando você lê na palavra de Deus, daquilo que Jesus fez, quando você olhar e ver uma mulher com fluxo de sangue entrar no meio da multidão, mesmo escorrendo sangue por suas partes, dizendo em seu coração: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada, eu só quero ir lá tocar na orla. Quando a gente lê isso, era para nos levar a uma profunda e uma grandeza de fé, irmãos. Que no meio da tribulação, eu disse: não, mas eu só preciso do Senhor, eu só preciso que Ele diga uma palavra para mim, eu só preciso que Ele lance uma palavra e a minha vida será mudada. Era isso para acontecer conosco. Amém, irmãos? E é fundamental nós guardarmos nossa fé, para que ela não desfaleça. Aleluia. Você quer agradar a Deus? Sim ou não? Então, obedeça quando Ele der uma direção. Não seja rebelde. Creia. Creia. Aleluia. E lhe digo, nessa tarde eu me lembrei de muitos dias de rebeldia da minha vida. Mas eu também me lembrei de muitos dias em que eu obedeci e vi milagres acontecer. Eu me lembrei de tudo isso. Me lembrei que ainda novo na fé, irmãos, alguns meses, estava tomando banho, tinha acabado de chegar do trabalho. Estava tomando banho para ir para a célula. Deus falou comigo para me visitar meu tio, que a filha dele estava doente. E eu disse: Deus, mas meu tio não é crente, eu vou lá assim mesmo.
E eu, como estava novo na fé ainda, com aquela fé, aquele amor, aquela paixão, disse, tá bom, o Senhor mandou, eu vou. Tufei a cara, peguei o óleo ungido, saí todo crente de casa, para ir lá visitá-lo. Cheguei lá, tio, eu vim aqui orar pela sua filha. Deus mandou eu vir e eu estou aqui. Ele disse, entra, vamos lá. Cheguei lá, a criança estava chorando. E eu peguei o óleo, passei nas minhas mãos, só eu crente, irmãos. O Murilo foi meu intercessor nesse dia. O Murilo tinha 3 anos. E ele disse, eu vou lá com o senhor, pai. E o Murilo foi comigo, foi meu intercessor. E eu comecei a orar pela vida dela. E ela parou de chorar. A dor foi embora. Deus foi extraordinário com a vida dela. Por obediência. Por ouvir uma voz. E obedecer. Fé. E ele digo, eu não tenho poder para fazer. Mas ele tem. E ele tem propósito. E ele tem tempo para que esse propósito aconteça. Amém, irmãos? Nós oramos por várias circunstâncias e situações, mas tem dia que Deus diz, ora hoje, porque eu quero acabar com isso. Ora, porque eu quero acabar com essa enfermidade, eu quero acabar com esse tempo hoje. Vai lá. E nós precisamos crer de que se o Senhor nos mandou, Ele tem propósito e chegou o tempo determinado das coisas. Aleluia? O que Moisés diz para o povo? Deus mandou vocês subirem e tomarem posse da terra e vocês foram rebeldes. Vocês não obedeceram. Sabe o que é mais extraordinário? Moisés era um grande intercessor por um povo rebelde. Por conhecer a fraqueza da fé deles, Moisés intercedia por eles. Moisés não os entregou. Moisés orou por eles. Aleluia. Posso seguir para a gente concluir? Quero terminar no horário hoje, no nome de Jesus. E eu lhe digo, como anda a sua fé? Bem guardada? Protegida? Crescendo? Desenvolvendo? Se tem vindo frutos da sua fé? E eu convido você a abrir um texto que me fez tremer hoje. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. João escreve: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está assim na sua Bíblia? E sabe qual é esta hora que João está escrevendo? João está escrevendo as vozes dos anjos decretando o fim de todo o sistema. E aqui especificamente, do versículo 9 até o verso 12, a terceira voz, ela fala daqueles que se dobraram, se renderam à marca da besta. Aqueles que se permitiram se amoldar às coisas do mundo. Aqueles que se permitiram ser influenciados pelas coisas do mundo. Perderam a fé. Você está aqui? Homens e mulheres que perseveraram na fé foram salvos. Que guardaram os mandamentos e guardaram também a sua fé em Jesus. Não deixaram-se ser marcado pela marca da besta. Este é o texto que nós estamos lendo aqui. Amém, irmãos? É a terceira voz, o castigo de Deus, a dor sem cessar, o fogo que consome direto, constante, sem fim. E sabe o que é mais tremendo a nós? Que nós temos vistos crentes se rendendo à marca da besta. Nós temos visto crentes se tornando amigo do mundo. E se nós nos fazemos amigo do mundo, nós nos tornamos inimigo de Deus. Não tem meio termo. Amém, irmãos?
Homens que perderam a fé se tornam amigos do mundo. Homens que não guardam a sua fé, eles se conformam com as coisas deste século. Parece que esquecem em Romanos 12, não vos conformeis com este século. E vai se conformando, vai se tornando amigo, vai se rendendo à besta, às suas marcas, às suas paixões. Meu irmão, não era porque não tinha fé, foi porque não guardou. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu guardei a fé. Porque todas as tribulações, todas as artimanhas do diabo, pensamentos que ele lança na nossa mente, é para nos roubar a fé. Não é só para nos desanimar, irmãos. É para nos fazer deixar de crer naquilo que Deus falou. Amém, irmão? E perceba que isso é de uma forma simples, como Satanás age. Quando Paulo fala sobre fé, trazendo a nós a compreensão da armadura do Espírito, ele diz que a fé é como o escudo. Para quê? E ele explica, para nos defendermos dos dardos inflamados do maligno. Amém? Agora preste atenção, Eva está lá no jardim, e a serpente vem conversar com ela, e ele começa a lançar vários dardos. Foi assim que Deus disse? Foi assim mesmo que Deus falou? Foi isso mesmo que Deus falou? Não, se você comer, você vai ser como Deus. Dardos na mente. Fez com que Eva deixasse de crer naquilo que Deus tinha dito para ela e para Adão. Adão se permitiu ser enganado, irmãos, com vários dardos. Por quê? Porque a palavra que Deus tinha dito era, se você comer, você vai morrer. E sabe o que a gente pensa? Não, se ficar assim, já estou salvo. Não vou morrer. Não vou, usam a expressão, perder a minha salvação. Não é só um pecado. Não é só isso. Não é só uma coisinha na minha vida. Ei, querido, no céu não vai entrar pecado. No céu não tem relatividade. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ponto final. Você gosta ou não. Lá no céu é assim, tem leis e tem um rei que é justo em todas as coisas. Aleluia. E a palavra dele em nós precisa ser guardada e a nossa fé protegida. Protegida por quê, pastor? Porque em muitos momentos nós passamos por situações, e sabe qual é o primeiro pensamento que Satanás joga na nossa mente? Deus me abandonou. Não, eu errei, não tem mais misericórdia para mim. Não tem mais perdão para mim. Engano do diabo, irmãos. Engano do diabo. Porque há sim misericórdia, há sim perdão, só pelo fato de amanhecermos um dia. Aleluia. É sinal que a misericórdia dele está sobre nós. Mas o diabo põe na mente, não tem mais jeito para mim, vou para o mundo, vou me lançar, já está assim, já está feito mesmo, já aconteceu, não tem mais volta. E a pessoa se desvia, irmão. Perde a fé. Perde a fé que Deus ainda é poderoso para perdoar, Deus ainda é poderoso para amá-lo, Deus ainda é poderoso para resgatá-lo, que Deus ainda é poderoso para mudar a sua vida. Perdeu a fé. Deus sabe que a gente falha, irmãos? Sim ou não? E Ele não nos lança fora. Ele nos acolhe e nos perdoa. Amém? Posso concluir com os irmãos? E isso é justiça. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Podemos ler?
Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé. Crê no que, irmãos? No Evangelho. Crê naquilo que está relatado de homens e de mulheres não perfeitas que tiveram encontro com Cristo e foram transformados, mudados. É nisso que cremos. É nisso que cremos, irmãos. De olhar as Escrituras com olhar de fé. Aí você entende por que a letra mata. Porque a gente lê o livro como se fosse um simples livro. Eu vou ler a Bíblia aqui, não entendi, amanhã eu leio de novo. Não é assim. Meu irmão, este Evangelho ele é poderoso. Poderoso para nos salvar. Eu só preciso crer. Eu preciso crer. Que apesar de pecador, eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Que apesar de ainda não ser perfeito, há um Senhor que governa a minha vida. Amém, irmãos? E que está me fazendo caminhar num processo de santificação. Pela fé. Pela fé eu creio que todos os dias eu estou me santificando, buscando viver em obediência, ouvindo a voz do Senhor e seguindo sua direção. Tem dia que erro, tem dia que acerto, glória a Deus, aleluia. Mas eu prossigo para o alvo. Aleluia. Só prossegue para o alvo quem realmente abandona o seu passado. E só tem um jeito de abandonar o nosso passado. Diga comigo, cravando na cruz. É lá que somos perdoados, lá que somos salvos, redimidos, é na cruz de Cristo, no poder da cruz do nosso Senhor, de fé em fé. Amém, irmão? O ladrão do lado da cruz de Cristo foi salvo, sim ou não? Por quê? Teve fé. Teve fé. E sabe o que é mais extraordinário da fé? Nem sempre nós vamos experimentar coisas grandiosas. De você ver um cego enxergar, um aleijado, esses milagres que aos nossos olhos é mirabolante. Nem sempre nós veremos isso. Mesmo assim não quer dizer que a fé não esteja operando em nossa vida. Amém? Não se encante com os milagres, porque os falsos mestres e o falso Cristo, ele também vai fazer milagres pelo poder de Satanás nos últimos dias. Mas a fé em Cristo, só aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você crê no Senhor? Então você é salvo. Você crê no Senhor? Então você é uma pessoa redimida. Seus pecados foram redimidos pelo Senhor. E você, daqui para frente, caminha num processo de santificação, movido e levado pela sua fé. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Essa é a marca que precisamos ter. Esses dias eu li algo que estava conversando com uma pessoa e eu fiquei assim, eu não quis responder na hora da mensagem, de verdade, eu não quis responder porque esses dias eu fui confrontado com respostas por mensagem e eu disse, amém, irmão, estamos juntos, não vou fazer mais. E eu, na hora, quis responder, eu me segurei. Já tinha dito que eu não ia fazer mais, né? Tinha me convertido dessa área e eu segurei. Mas a pessoa ela teve a coragem de dizer assim, não, eu não vou mais porque a arca
falando da igreja, a arca está muito podre. Desse jeito. Tem muita gente estragada dentro da arca. Aí eu me segurei, irmão. Tremi. Para mandar para ele. E só está melhor porque tu não está lá, bendito. Me segurei, irmão. Chega, eu tremi de mandar mensagem. E graças a Deus está prosseguindo porque tu não está lá. Não, irmãos. A igreja é um lugar de gente imperfeita. Amém? A igreja é o lugar. Jesus veio por nós, os que não são bons, para nos tornar pessoas melhores. Pela nossa fé, pelo nosso arrependimento, pela nossa transformação. Se você crê em Jesus, você está num processo de santificação. E eu digo, cresça. Você está sendo provado? Cresça. Você está sendo tentado? Cresça. Não retroceda. Não desista. E eu lhe digo algo, você quer mudar? Mude hoje. Hoje. Não deixe para tomar decisão amanhã. Não deixe que vai mudar amanhã. Mude hoje. Aleluia. Porque Jesus pode voltar hoje de noite. Para nossa alegria. Porque para mim é alegria, irmão. Jesus voltar hoje. Para mim é alegria. Para mim é glória, aleluia. Pegou? Contando os minutos para a volta. Amém, irmãos? Essa é a marca que precisamos carregar. Marca da fé. E homens e mulheres terminam o Evangelho de Marcos dizendo: e aqueles discípulos de Jesus, eles farão sinais e maravilhas. Por causa do quê? Da fé. Jesus disse: se você crê, você fará obras ainda maiores. Nós precisamos carregar essa marca, irmãos. Homens e mulheres de fé, que caminham num processo de santidade todos os dias, de santificação todos os dias, amadurecendo, frutificando, tornando pessoas maduras. E se eu estou fraco, meu, me ajude na fé, ore por mim. Eu quero ser acolhido para que a minha fé volte a crescer, a amadurecer. Eu quero ver frutos da fé amadurecendo na minha vida todos os dias. Amém, irmãos? É reconhecer que você precisa. E Deus vai desenvolvendo a sua fé. Pode parecer um grão, mas não tem problema. Deus multiplica. Deus é quem dá o crescimento, diz o apóstolo Paulo. Um rega, um semeia, outro rega. Mas o crescimento, irmão, só é Ele que dá. Não é obra humana. O crescimento é obra do nosso Redentor. O crescimento é obra de Deus, não é do homem, não é do esforço do homem. O crescimento vem do Senhor. Se você tem sido rebelde esses dias de coisas que Deus tem falado ao seu coração para decisões serem tomadas em sua vida, é noite de você crer naquilo que Deus falou. O Deus que chama é o Deus que sustenta. O Deus que gera mudanças é o Deus que está contigo nas mudanças. O Deus que te muda, que te transforma, é Ele que vai estar com você em toda a transformação. Você diz: mas o que vai ser da minha vida se isso acontecer? Deus vai estar com você. Você vai experimentar a terra que emana leite e mel, pois só experimenta essa terra quem crê na palavra do Senhor. Quem duvida não experimenta da terra que emana leite e mel. Uma geração inteira não experimentou dessa terra, porque duvidaram do que Deus disse. Deus disse: suba, possua a terra. Espírito Santo de Deus, sopra em nós fé. Sopra em nós fé, Espírito Santo, aquece aquele que tem desfalecido na fé. Aquece aquele que tem desfalecido na fé pelas provações, pela tribulação,
pelo tempo, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vem como um fogo nesse lugar e aquece o coração de fé. Faz queimar a fé que move montanhas. Faz queimar a fé que opera milagres. Faz queimar a fé que gera perdão, misericórdia e transformação. A fé que nos faz dar um passo de santificação. A fé que nos faz renunciar. Se Deus está me pedindo isso, é porque Ele tem poder para fazer. A Bíblia diz que Abraão entregou Isaac porque ele cria que se ele morresse, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. Por isso Abraão é o pai da fé, porque ele creu. E nós temos perdido muitos milagres por falta de fé. Nós temos deixado de experimentar grandes coisas do Senhor na nossa vida por falta de fé, por incredulidade, às vezes por rebeldia. Porque Deus já falou, vai lá, ora, vai lá, faz uma visita, vai lá, conversa, vai lá, pede perdão, que eu vou restaurar, vai lá e se humilha, que eu vou restaurar. E nós temos relutado, sido rebeldes com o Senhor, e as coisas não têm mudado. Passa anos e anos, tempos e tempos, e aquilo não é mudado. É porque Deus já deu a ordem: suba, possua a terra. Vai, te quebranta. Vai lá, te humilha diante dele. Vai lá, deixa de ser orgulhoso, pede perdão, e eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Você vai ver a obra que eu vou fazer. Vai lá. Não é mais tempo de lutar com Deus. Não é mais tempo de ser amigo do mundo. Não é mais tempo de nos dobrarmos a besta e nem a sua marca. Não é mais tempo de nos conformar com este século. A fé nos fará ser radical. A fé em Jesus nos fará ser radical, irmão. Crente não é igual ao mundo. Não é. Se está sendo igual ao mundo, porque ele perdeu a sua fé. Ele não guardou a sua fé. Ele se amoldou ao mundo, se tornou amigo do mundo e virou inimigo de Deus. Pode ainda estar pelos cuidados do mundo, iludido pelas coisas do mundo, mas o fim dessa vida é o inferno, é a morte eterna, a separação de Deus. Por perder a fé. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sim, eu creio em Ti. Que o tempo não nos roube a fé. Eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ore comigo, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Coloque sobre a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, não permita que o tempo roube a minha fé. Não permita, Senhor, que a tribulação roube a minha fé. Não permita, Senhor, que as minhas falhas roube a minha fé. Não permita, Senhor, que a minha imperfeição roube a minha fé. Pois eu creio que o Senhor vai completar a obra na minha vida. Eu serei perfeito, eu serei mudado, e eu creio no poder do Teu Evangelho que transforma e que opera na vida do homem que crê. Pois aquele que crê, tudo é possível. Um homem transformado, redimido,
perdoado, sarado, transformado para a glória do nome de Jesus. Homens e mulheres que andam de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, Senhor. Eu abençoo o teu povo nessa noite, Deus, no nome poderoso de Jesus. Que aquele que estava desfalecendo seja reavivado na autoridade do nome de Cristo Jesus. Que aquele que estava morto seja ressuscitado na fé. E que a fé dos meus irmãos e a minha, Senhor, estejam escondidas, guardadas em Cristo Jesus. O nosso Senhor, a nossa fortaleza, que a nossa fé esteja guardada na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, Deus, abençoando teu povo essa noite com essa palavra. E eu faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sente um pouquinho aí, nós já vamos encerrar. Pastora Gisele. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Quem é que sabe o que se comemora no segundo domingo do mês de junho? O dia do pastor, aleluia. Então hoje é o dia do pastor. E para mim é uma data muito importante, a gente não poderia deixar passar em branco, amém? Então eu gostaria de dedicar um versículo da palavra de Deus aos nossos pastores nessa noite, enquanto o Ramon prepara uma homenagem que a gente vai fazer nessa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aleluias! Então, Paulo está nos dando um conselho, né, para sempre lembrar dos nossos pastores. Para que nós precisamos lembrar dos nossos pastores, irmãos? Porque eles são instrumentos nas mãos de Deus, aleluia. São um instrumento nas mãos de Deus que ministram a palavra aos nossos corações, a palavra de Deus. Então é muito importante sempre a gente lembrar dos nossos pastores nas nossas orações. Sempre que estivermos orando, lembre dos nossos pastores, pois os nossos pastores são quem? São o anjo da igreja. Aleluia! São o anjo da igreja e eles carregam uma grande responsabilidade da palavra de Deus, do exemplo, de nos dar conselhos, né? Quando nós precisamos de um conselho, a quem nós recorremos? Aos nossos pastores. Aleluia! Eles são exemplo para nós, então nós temos que lembrar deles e temos que orar por eles, amém? Ok? Nós preparamos uma pequena homenagem aqui para os nossos pastores, amém? Então vamos ver um vídeo, assistir um vídeo. Hoje é o dia do pastor. E esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo, está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isto que ele lhe chamou.
Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo nos momentos de dificuldade. Não deve buscar os próprios interesses. Não pode ter mágoa ou agir levado pela emoção. Deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. Um pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina, ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e das orações de cada membro e congregado. E certamente, por onde passou, deixou suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vêm sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. A igreja aqui reunida diz em uma só voz o seu nome e o nosso desejo para o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde. Aleluias! Glória a Deus! Essa é a nossa pequena homenagem para vocês, amém? Eu gostaria de chamá-los aqui à frente nesse momento, aqui mesmo embaixo, pastor Marcelo, pastor Givaldo, pastor Carlos, e a igreja vai se colocar de pé nesse momento e vai abençoar a vida do seu pastor. Você vai orar pela vida deles. Como nós vimos na mensagem, o pastor é aquele que nunca pode desanimar. O membro desanima, passa um tempo fora, o membro ele não vem aos cultos, mas o pastor não pode fazer essas coisas. O pastor ele tem que estar sempre firme, ele tem que estar sempre presente. O pastor ele tem que estar sempre animado, sempre com uma palavra, né? Porque a sua vida é muito preciosa nas mãos de Deus e eles carregam um peso e uma responsabilidade muito grande, amém? E Deus confiou essa responsabilidade a eles, porque Deus vê e conhece o coração de cada um, amém? Então estenda sua mão para cá nesse momento e você vai orar, pedindo a Deus que os fortaleça, pedindo a Deus que sempre o anime, pedindo a Deus que sempre o direcione, para que eles possam direcionar essa congregação. Aleluia! Maravilhoso Deus que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, neste lugar. Nós te louvamos, meu Deus, pela vida desses pastores, Jesus, que o Senhor colocou, Deus, na nossa vida, na nossa frente, para nos conduzir, Pai. Pai, nós cremos, Deus, que eles são, Deus, homens de Deus, homens separados pelo Senhor, homens cheios do Espírito Santo do Senhor. Deus, caminhando ainda, Deus, na perfeição, Pai. Deus, e nós abençoamos a vida dos nossos pastores. Nós declaramos na vida deles, meu Deus, a bênção do Senhor. Deus, a fortaleza do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito. Oh, meu Deus, que aonde eles andarem, o Senhor esteja com eles. Que aonde eles forem, o Senhor esteja com eles, Pai. Nas decisões que eles precisam tomar. Deus, naquilo que eles precisam fazer, Deus, segundo a Tua obra. Deus, que o Teu Espírito esteja sempre direcionando a vida desses homens, Pai. Em nome de Jesus.
Jesus de Nazaré. Pai, porque nós cremos, nós seguimos o Deus vivo, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que dirige a vida desses homens, para que através da vida deles também sejamos direcionados, Deus, através da tua palavra, Pai. Então nós abençoamos a vida do pastor Marcelo, nós abençoamos a vida do pastor Carlos, nós abençoamos a vida do pastor Gilvaldo, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. O maior presente que eles podem receber, Senhor, é a tua presença, Pai, é a morada que o Senhor já preparou para cada um deles e para todos aqueles, Deus, que confiam e crê no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Vamos orar encerrando? Vamos orar pela vida do pastor Gilvaldo, aproveitar que ele está aqui, que está no momento, veio aqui hoje porque é guerreiro mesmo. É guerreiro, né? Perdeu sua mamãe essa noite. Não é fácil. Não é fácil. Vamos orar por ele? Pai, te apresentamos não só o Gilvaldo, como toda a sua família. Queremos que o consolo e o conforto só o Senhor, só o Teu Espírito Santo. Um abraço é confortante, o abraço é bom, Jesus, mas nada mais poderoso que a Tua presença. E oro para que a Tua presença seja abundante na vida do Teu filho, de toda a sua família. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a sua mente, guarde o seu coração, a sua casa. Que o Senhor aproveite esse tempo para ministrar o coração dos familiares que ainda não te conhecem, Senhor. E eu oro para que o Senhor guarde a vida de Gilvaldo, guarde a vida da pastora Cláudia, de toda a sua família, todos os seus irmãos, irmãs. E eu creio, ó Pai, no consolo e no conforto que somente o Teu Espírito pode dar a um homem, Pai. Nós oramos como igreja, o abençoando nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que para ti Ele volte o seu rosto, que Ele te dê a paz. Que a bondade e o amor de Deus sejam abundantes em sua vida, e que a misericórdia do Senhor seja a sua fortaleza todos os dias. Que Ele te abençoe na cidade e no campo, que Ele te abençoe do deitar ao levantar, que Ele seja